Alô pessoal, hoje nós vamos então continuar o nosso curso de Evolução Origens e vamos falar da estrela temporária. Mas antes nós vamos fazer a revisão da estrela luminosa que nós vimos a vez passada. Nós vamos fazer a revisão da estrela luminosa, que foi o item 7 que nós estudamos na vez passada. Nós vimos que os princípios inteligentes, os PIs, eles caem no espaço e começam a perceber outros de coloridos diferentes. Então começa o desejo primitivo, por causa do bonito desconhecido, e com ele nasce a estrela luminosa. O desejo primitivo começou então na troca de coloridos, que é lei natural. Um casal se associa por causa do colorido. Esses princípios inteligentes se afinizam, como ocorre no primeiro campo de afinidade. A mecânica é a mesma por causa da lei de causa e efeito e da lei de atração e repulsão. A ciência designa a estrela luminosa de astro que tem luz própria. Mas para nós, que estudamos a evolução, ela é uma comunidade permutativa, pois em cada um os casais de princípios inteligentes desvinculam-se e vinculam-se, perfazendo assim uma operação de permuta. Essa comunidade de princípios inteligentes em vinculação e desvinculação, ou atração e repulsão, adquire uma coloração psíquica própria desse campo. A troca de colorido leva à saturação, depois à separação. Em seguida, associam-se a outros de outra cor e resulta numa cor diferente, até chegar o momento em que toda a estrela luminosa fica de uma cor só. Então surge a espécie primitiva. Cada estrela luminosa é uma espécie de coisas e de seres. A espécie de elementos originará aqueles que constituem a tabela periódica. Nesse campo, o princípio inteligente, o PI, se torna uma espécie, realizando trocas, permutas com outros, o que gera a viciação do desejo. Segundo a ciência oficial, a estrela luminosa explode, mas para nós, quando uma estrela se torna de uma cor única, os casais de princípios inteligentes se desvinculam e voltam para o espaço, ou seja, a estrela luminosa se desintegra, pois os casais de princípios inteligentes voltam para o espaço. Eles se separam porque se saturam em virtude da viciação do desejo. A base, então, do desejo primitivo, a troca incessante, desenfreada, que fazemos hoje de coisas materiais e até de pessoas, como se fossem descartáveis, né? Nada é para ser duradouro. É o mesmo que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman fala, relacionamentos líquidos. Segundo Bauman, nada é feito para durar, para ser sólido. Daí surgiriam outras coisas, por exemplo, a obsessão por um corpo ideal, o culto à celebridade, o endividamento geral e a paranoia com a segurança. Jesus nos fala estar no mundo sem ser do mundo, lá em João 15, 19. Então, viver no mundo entre as contingências do mundo, mas pensar nas coisas do alto e agir consoante os impositivos da vida imperecível. É o que diz Joana de Ângeles no livro Espírito e Vida. Então, nós vimos no estudo da estrela luminosa, primeiro, a eclosão do desejo primitivo, depois a comunidade permutativa e, por último, os princípios inteligentes são comunidades que se constituem em espécie. E aí nós vamos ver o seguinte, que é preciso colocar a estrela luminosa na zona neutra. Nós temos um exemplo disso com o escravo Nestório, em 50 anos depois. Na personalidade de Nestório, como escravo, nós vamos ver ele ficando na zona neutra por
tudo que ele havia feito em 50, os desmandos, as arbitrariedades cometidas no passado. Outro exemplo da estrela luminosa seria o Gregório no livro Libertação. De um espírito recalcitrante, um espírito duro, já sentia o tédio do mal. Quer dizer, ele já vislumbrava uma mudança em si mesmo. E isso aí é já colocar a estrela luminosa numa zona neutra, quer dizer, possível a uma mudança. Vamos ver que novamente no espaço, os princípios inteligentes eles vão atrair suas almas gêmeas, que também estão no espaço, porém com cores diferentes, pois estavam em estrelas luminosas diferentes. Então, as almas gêmeas, elas são princípios inteligentes que possuem os únicos corpos idênticos no universo. A atração deles é de inigualável intensidade, por causa da afinidade criada em virtude do campo que os dois formaram. Sendo sábias as leis da natureza, as almas gêmeas têm um propósito na evolução. Esses casais de alma gêmea atraem outros casais idênticos e criam a estrela temporária. Vejamos como é que se dá esse processo. Ao se desvincularem, os princípios inteligentes não têm outra base para formar a não ser a experiência do primeiro campo de afinidade, onde criaram seu corpo psíquico com a sua alma gêmea. É como se o princípio inteligente se lembrasse dela, pois todo pensamento é um campo de afinidade, gerando indução. Nesse estágio, os princípios inteligentes se vinculam à própria alma gêmea, reproduzindo a operação do primeiro campo de afinidade. Vamos ver que em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz explica para nós que tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo pelo qual um corpo se detém propriedade eletromagnética, pode transmiti-las a outro sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porque a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno, segundo André Luiz, obedece à conjunção de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Então, associa-se um princípio inteligente a uma cor com outro de outra cor, lembrando que são as almas gêmeas que se encontram com cores diferentes depois do campo de afinidade feito na estrela luminosa, onde ocorreu a permuta entre almas gêmeas diferentes, constituindo assim os princípios inteligentes uma espécie. Isso é semelhante à união conjugal de círculo vicioso. Os dois se unem e vão trocando coloridos, obedecendo ao princípio da lei de atração e repulsão. Os princípios inteligentes, então, são individualidades, mas a resposta é no coletivo. Reproduz-se aqui o regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Círculo vicioso é um campo de afinidade resultante da lei de causa e efeito, ou seja, daquilo que se deu de bom e menos bom, sendo os dois assolados pela saturação da sensualidade, que é a alavanca do processo. Eles vão encontrar alguém que fez o mesmo no campo de afinidade, porque é dando que se recebe. Nem sempre as duas pessoas se encontraram nas reencarnações passadas. O que elas fizeram, cada uma, foi um campo de afinidade do ciclo vicioso.
elas estão afinizadas com o que elas mesmas fizeram no passado. Humanamente falando, ou sobre o ponto de vista das virtudes terrenas, os dois são os primores. Mas quando se casam, a vida a dois é um tumulto. As almas vivem em constante dificuldade. Então a situação não é fácil, mas eles já casaram. O que vão fazer? Tem a tradição, a sociedade, os familiares, o conceito, o preconceito. Então a pessoa não consegue ou não quer sair da complicação do ciclo vicioso. Um exemplo de vinculação com o poder e autoridade, com o conhecimento também, nós podemos ver no caso Marcelo, no livro No Mundo Maior. Ele veio numa família espírita e também se tornou espírita. Trouxe com ele uma epilepsia como resultado das complicações do passado. Mas mesmo com todo esse recurso, ainda foi demonstrada a intermitência entre estar bem ou não estar, por causa do reflexo condicionado gerado pela culpa. Nesse estágio, a ciência oficial classifica esse campo como estrela temporária, que caminha para a materialização. É a última etapa dos princípios inteligentes, almas gêmeas e células psíquicas no campo psíquico. Esse campo é de curta duração, uma vez que em volta dela se formam os gases produzidos pelas células psíquicas do corpo dos dois princípios inteligentes. Os gases que são produzidos nessa fase, então, quando começam a pegar rotação, em razão de grande quantidade de peso, formam um remoinho ou redemoinho. Dentro dele está girando a estrela temporária. Com isso, começa o processo de separação das células do corpo dos princípios inteligentes. Pois no remoinho são acionadas duas forças, a centrífuga e a centrípeta. A centrífuga promove a fuga do centro, induzindo o deslocamento da célula psíquica do corpo do princípio inteligente. Já a força centrípeta puxa os elementos para o centro. Esse processo ocorre porque as células psíquicas foram agregadas ao corpo do princípio inteligente, mas não são o próprio princípio inteligente. De modo semelhante, então, os nossos anseios, estados íntimos, desejos, reflexo que nós agregamos e que não são mais úteis em nosso estado evolutivo, também necessitarão ser dinamizados por nosso estudo, boa vontade e persistência, do nosso ajuste em relação às leis naturais, para promover uma superação do campo de afinidade, ainda que nós criamos no passado, ainda com base no apego. Então vamos dar exemplos da estrela temporária. Nós temos o caso de Lívia, lá no livro Há 2000 anos. Ela diz: de mim para comigo sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos e os que nada possuem neste mundo, além do coração, onde costumo localizar os valores de cada um nesta vida. E o outro exemplo é o diálogo de Públio Lentulus com Jesus, no livro Há 2000 anos. Nós vamos ver que após a conversa com Jesus, Públio ele trazia muitas ideias contrárias na sua cabeça, mas sentia que aquelas palavras que Jesus falara ficaram arquivadas para sempre no âmago de sua consciência. Ele se perguntou: não seria Jesus uma cópia fiel dos magos e adivinhos da sociedade romana? Deveria ele então abandonar as suas mais caras tradições de pátria, de família, para tornar-se um homem humilde, irmão de todas as criaturas, conforme Jesus havia lhe dito? Mas ele sorria consigo mesmo na sua presumida
superioridade, examinando a futilidade e a vergonha dos conselhos que Jesus lhe havia dado. Então, mergulhado nesses pensamentos, volta para casa e vai para o quarto da filha doente. Então, ali ele viu que ela havia sido curada. Felicidade maior do que essa? Aqui Públio respondeu a Lívia: Lívia, torna-se preciso que te contenhas nesse entusiasmo. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Então, nós vimos aqui na estrela temporária, resumindo, a vinculação dos PIs, dos princípios inteligentes, almas gêmeas, com a produção de gás pelas células psíquicas. Então, gente, a ETEMP, que nós chamamos carinhosamente de ETEMP, que é a estrela temporária, ela cai no espaço quando não tem mais colorido para trocar. E ela retoma o campo anterior, a produção de gás, produzindo, formando o remoinho, as forças que vão criar, então, o próximo passo, que é a nebulosa difusa. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Nós agradecemos muito a todos que estiveram conosco e que possam estar conosco na próxima semana, na continuação do curso, e que deem o seu ok, que participem conosco, mandem sugestões, comentários. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade do trabalho, e desejando a todos votos de muita paz, de muita harmonia durante a semana. Fiquem em paz.